Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé, e que vive em paz, perfeita paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma as Escrituras. Em Romanos capítulo 5, versículos 1, está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, que é o Cristo quem nos ama com amor eterno, o Cristo que por uma única oferta nos aperfeiçoou para sempre. Afirma Hebreus 10:14, como está escrito, que Deus em Cristo por uma única oferta nos aperfeiçoou para sempre. Para sempre significa que todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados através do sacrifício perfeito de Cristo. Creia em Cristo e, como diz as Escrituras, como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho da justiça da fé, no qual nele eu creio, nele eu vivo firmado e edificado para a glória de Deus. Vamos para mais um tema e hoje, pela misericórdia, graça, mediante revelação do Espírito Santo, vamos tratar a respeito do tema: o anticristo é uma pessoa? Não. O anticristo é um sistema falso e religioso. A palavra diz que este sistema, eles estão sempre negando que Jesus Cristo veio em carne. Sistema. E o que é negar que Jesus Cristo veio em carne? É levar o cristão para lugares que se chamam igreja, aonde eles vão ouvir pregações ou o nome de evangelho, uma doutrina e pregação que está sempre antes da cruz. Toda pregação que está antes da cruz não apresenta o homem e a mulher de Deus perfeitos em Cristo, como afirma as Escrituras. Então, Gisele, nós não devemos dar crédito a qualquer espírito, principalmente aos ensinos que diz que o anticristo é um homem e que ele está para se manifestar. Não é verdade. A palavra diz que é um sistema chamado de anticristo, que são espíritos enganadores e que são doutrinas de demônios e que têm como missão pregar um falso evangelho, que é o evangelho que está antes da cruz. Gisele, e quem tratou nas Escrituras a este respeito? O próprio Cristo e depois dos seus apóstolos. Vamos ver aqui o apóstolo João alertando a igreja de Cristo para não cair nestas mentiras de falsas teologias que diz que o cristão tem que estar à espera do anticristo, quando na verdade é uma manifestação e que esteve e está e estará até que Jesus volte presente no mundo, pregando um evangelho que está antes da cruz, que é um evangelho de obras, sacrifício, participação de campanha disto, campanha daquilo. É o evangelho que convence o homem a receber batismo nas águas, que é antibíblico e que não está de acordo com a nova aliança. Gisele, mostre-me na palavra, porque é a palavra que nos faz e nos dá conhecimento e nos faz crescer em graça e em verdade. Veja isto em 1 de João, capítulo 4, versículos 1 em diante, que diz a palavra:
Amado, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, derruba aqui por terra toda doutrina ensinada pelo próprio sistema do anticristo, chamado de teologia, dizendo que o crente, a igreja de Cristo, vive dias esperando a manifestação de um homem que é o anticristo. Não é verdade. Acabamos de ler palavras do apóstolo João, que diz que este espírito, este sistema já está no mundo. Após a crucificação e ressurreição de Cristo, este espírito começou a pregar outro evangelho, outro Jesus e um outro Espírito, tirando a simplicidade do poder do Evangelho, que é por graça, não por obra ou sacrifício. E aí começou a pregar um Evangelho que está antes da cruz, que não apresenta o homem perfeito em Cristo, nem a mulher perfeita em Cristo, que estão sempre na necessidade de praticar obras, sacrifício, obras que hoje é chamada de jejuns, vigílias, participação de campanha disto, campanha daquilo, toda e qualquer parafernália que tenta convencer o homem e a mulher de Deus que não está perfeito em Cristo e que precisa pagar o preço, aí está o espírito do anticristo. A palavra diz que ele não virá, ele já está presentemente no mundo. Palavras do nosso amado e apóstolo João. E Paulo também falou de uma das manifestações do espírito do anticristo. Veja isto em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículos 1 em diante. Olha a expressão do apóstolo São Paulo. Nós acabamos de ver a expressão escrita por João, que o anticristo não virá, ele já está presente no mundo. Paulo fala a este respeito também como é a manifestação do anticristo. Não é um homem, é um sistema falso religioso que hoje está travestido de evangélicos. Veja 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1, que diz: ora, o Espírito, falando do Espírito de Deus, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos 1. Paulo diz que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Que disse João? Não descrédito a qualquer espírito, anteprove os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque todo espírito que não procede de Deus não confessa que Jesus Cristo veio em carne. A diferença é que o Espírito de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne, prega o Evangelho depois da cruz, nos resguardando de mensagem que possa nos trazer para antes da cruz. Então, são espíritos enganadores, são ensinos de demônios que têm
como propósito maligno levar alguns, não todos. Graças a Deus, eu sou um desses todos que não apostata da fé, porque Deus, pela sua misericórdia, me enche do teu conhecimento e do teu entendimento para, em obediência ao que João falou, que acabamos de ler, não dou crédito a qualquer espírito, antes eu provo que o espírito procede de Deus, porque todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus Cristo não é de Deus, é espírito do anticristo, do qual nós temos ouvido que ele vem, mas João diz que não, ele já está presente no mundo. E nós vimos através da confirmação do apóstolo São Paulo que são espíritos enganadores com doutrinas de demônios, com o alvo e propósito de levar o povo, os verdadeiros eleitos, a apostatar da fé. E lembre-se que apostatar da fé ou apostasia da fé não é perder a salvação, mas sim é perder os benefícios do Evangelho depois da cruz. É viver e querer fazer obra de sacrifício, ignorando e menosprezando o que Cristo já fez por nós. A palavra diz que estas mensagens anulam a cruz de Cristo. E anulada a cruz de Cristo, o homem não é perfeito, o homem não é abençoado, o homem não está completo em Cristo. Sempre está faltando alguma coisa. E para herdar as promessas tem que pagar preço, tem que, desde dízimos e outras manifestações, convence homens e mulheres a participarem de falsos ensinos, como diz o apóstolo São Paulo, que são ensinos de demônios. Pense nisso e não deis crédito a qualquer espírito. Todo espírito que traz mensagem que esteja antes da cruz, dizendo que o crente, o homem e a mulher de Deus tem que pagar o preço, tem que participar disto e daquilo para poder viver salvo e viver as bênçãos, esta não é mensagem do Espírito de Deus. E sim, são mensagens de espíritos enganadores do sistema anticristão. O anticristo já está no mundo. Não é um homem, é uma manifestação espiritual. Pense nisso, igreja, graça e paz.